Perguntas e respostas 4. Fala, meus amigos, Vitor Ferreira aqui, eu sou médico e nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao Perguntas e Respostas número 3, que eu percebi que o pessoal gostou, então enquanto tiver gente que estiver gostando, a gente vai continuar. Então vamos começar com a primeira pergunta. Só lembrando, calma, antes da gente começar, eu vou te pedir, se você ainda não está no nosso canal do Telegram, se inscreve lá rapidinho. Nosso canal do YouTube, também se você não se inscreveu, dá uma força lá pra gente. E também quero te informar que se você não tá lá, em nenhum desses dois canais, você está perdendo muito conteúdo valiosíssimo. Então dá uma corrida lá que só tem benefício. Primeira pergunta: posso fazer exercícios durante o jejum? Com certeza, você pode continuar todas as suas atividades habituais e incluindo exercício de força durante o jejum. O exercício de força não precisa ser na janela alimentar, não. Você pode fazer exercício de força normalmente. E você não precisa comer antes de se exercitar para ter energia. Em vez disso, o seu corpo pode queimar a energia que está armazenada no seu corpo. Pode queimar aquela gordura localizada. Pode queimar o tecido gorduroso, que é o que a maioria das pessoas quer. Usar a gordura como fonte de energia. Então, o exercício no jejum intermitente é uma ótima estratégia para turbinar essa queima de gordura, porque você já está um tempo ali sem se alimentar, então seu corpo naturalmente acaba buscando uma outra fonte de energia, que na maioria das vezes é gordura que está estocada. Recomendo sim exercício, inclusive de força no jejum. Se você ainda não consegue fazer, é questão de tempo. Eu posso falar porque eu faço todo dia, jejum de 16 horas, e eu malho durante o jejum e me sinto muito bem. Então é questão de costume. Se eu consigo, com certeza você também consegue. Mas tem um porém aí, para os exercícios aeróbicos de longa duração, provavelmente vai ser melhor você se alimentar antes, tá? Para aumentar o seu desempenho. Mas para exercício anaeróbico ou até mesmo aeróbico de média para curta duração, não tem necessidade nenhuma de se alimentar. E também a gente precisa sempre lembrar de beber muitos líquidos e repor sódio, né? Que na maioria das vezes a melhor forma de repor esse sódio é na forma do sal do Himalaia. É o melhor que tem. E você pode repor durante o exercício também. É a melhor forma de evitar aqueles efeitos colaterais do jejum, do exercício no jejum. Segunda pergunta: quais são os possíveis efeitos colaterais do jejum intermitente? O jejum intermitente pode ter vários efeitos colaterais. Eu não posso mentir aqui e falar que não tem efeito, porque tem, né? E a fome é provavelmente o efeito colateral mais comum. Mas isso pode ser menos problemático se você já vier se alimentando com a dieta, por exemplo, cetogênica ou uma low carb, com maior quantidade de gordura e menos carboidrato, e moderada em proteína. Se você já vem se alimentando dessa forma, fazer jejum intermitente para você vai ser muito mais fácil, porque seu corpo já vai estar mais treinado a usar a gordura como fonte de combustível. Um outro efeito comum é constipação, porque naturalmente quando a gente come menos, vai sair menos, é inevitável. E normalmente quando a gente está fazendo jejum, a nossa alimentação ela tem mais qualidade. Os alimentos, consequentemente também, se você está fazendo um bom jejum associado a uma dieta cetogênica ou low carb, baixa em industrializados, naturalmente esses alimentos têm mais nutriente. Então, se tem mais nutriente, o seu corpo vai excretar menos, porque ele vai usar mais esses nutrientes. Então, naturalmente, constipação é comum. Mas lembre que essa é uma resposta normal, porque você está se alimentando menos. E não precisa se preocupar. Isso não precisa de tratamento, tá bom? A menos que você sinta aquele inchaço
significativo, um desconforto abdominal, aí você pode lançar a mão de algum laxante, algum suplemento de magnésio, por exemplo, mas lembra de falar isso com o seu médico. Dor de cabeça é comum também no jejum intermitente, mas normalmente desaparece à medida que você vai acostumando. Para minimizar isso aí, novamente, sal integral e hidratação. Uma colher de café de sal integral para 1 litro de água. Ou simplesmente aumentar a quantidade de sal integral no almoço, no jantar. Você já vai estar resolvendo esse problema aí. Borbulhamento no estômago, estômago roncando demais, bebe água mineral. Isso aí tende a resolver essa questão. E outros possíveis efeitos colaterais também, como tontura, azia, cãibra muscular e um efeito colateral mais sério, que é a chamada síndrome de realimentação. Mas felizmente isso aí é raro e só acontece em jejuns mais prolongados, de 5, 10 dias. E só acontece também quando a pessoa está desnutrida. Daí a importância de a pessoa já vir fazendo uma alimentação nutritiva antes de começar o jejum intermitente, para evitar essa síndrome de realimentação, que são sintomas cardíacos, neurológicos, respiratórios. É uma condição um pouco mais séria, mas também é muito rara de acontecer, porque uma vez que a maioria desses efeitos colaterais eles são controláveis, eles não significam que você precisa interromper o jejum. Mas se você realmente não se sentir bem, se sentir tontura excessiva, fraqueza excessiva, ou se você tiver qualquer outro sintoma grave, você deve parar de fazer naturalmente o jejum. Você deve quebrar o jejum. Sempre lembre do seguinte, vai devagar, prioriza a ingestão de líquido, de sal, caldo de ossos. É uma excelente maneira para começar o jejum, é você ingerir caldo de ossos. Porque você repõe os eletrólitos, você aumenta a sua hidratação, e isso ainda praticamente não quebra o jejum, quebra muito discreto, não estimula a insulina e te dá uma saciedade. Então, o caldo de ossos é um excelente aliado para quem está começando o jejum. E também para quem já é expert no jejum, caldo de ossos é sempre muito bem-vindo, muito nutritivo. Vitaminas, minerais, hidratação e até um pouco de saciedade. E também a boa notícia que eu posso te dar é que os efeitos colaterais do jejum são muito raros, porque o nosso corpo, geneticamente, desde os homens das cavernas, já fazia jejum. Então a gente sabe fazer jejum. A gente só precisa despertar esse gene aí para começar a fazer de novo, porque a gente desaprendeu a fazer jejum. É só aprender de novo. E esses efeitos colaterais são muito raros. A boa notícia é essa. Você evita praticamente 100% de todos esses efeitos colaterais que eu falei aqui, hidratando bem, aumentando a sua hidratação, 35 ml quilo peso dia de água, mais qualquer outro tipo de líquido, né? Exceção de suco, exceção de bebidas calóricas industrializadas, água de coco inclusive. Água de coco quebra o jejum. Não é recomendada água de coco no jejum, não. Muita gente acha que não quebra, que vem do coco, óleo de coco é bom, mas a água de coco não está indicada, não. Porque o meu açúcar no sangue aumenta durante o jejum. Isso é um fenômeno raro, tá? Isso não acontece com todas as pessoas, mas pode acabar acontecendo por conta de alterações hormonais que ocorrem durante o jejum intermitente, porque seu corpo ele está produzindo o açúcar para fornecer energia para o seu organismo. Essa é uma variação que a gente chama do fenômeno do alvorecer. O que acontece? O aumento na glicemia nas primeiras horas da manhã. Entre 5 e 8 horas da manhã, a glicemia aumenta, apesar do jejum, porque durante a noite, nosso corpo libera um grupo de hormônios que são conhecidos como contrarregulatórios, que são contrários à ação da insulina, que são a adrenalina, glucagon, cortisol e o GH, que é o hormônio do crescimento. Então esses hormônios eles têm uma ação contrária da insulina. A insulina coloca a glicose do sangue
para dentro da célula. E esses hormônios, adrenalina, glucagon, cortisol e GH, eles são liberados principalmente durante o jejum. Então esse fenômeno do alvorecer, ele acontece durante pouco tempo, mas ele pode persistir em alguns casos mais raros. Isso só não é preocupação quando ele é rápido, mas ele se torna uma preocupação quando ele dura mais tempo, porque aí pode dar hiperglicemia. Mas isso é muito raro, tá? Isso normalmente não acontece não, mas é algo que é possível de acontecer justamente por esses hormônios contrarregulatórios. Como faço para controlar a fome? A coisa mais importante é que a fome, ela vem e ela passa rápido. Às vezes você acha que é fome, mas não é fome. A fome vem em ondas. Quando você faz jejum intermitente, você precisa perceber quando realmente é fome e quando é vontade de comer. Quando você vai comer porque está na hora, isso também é muito importante. A fome, realmente, é quando você fala assim, agora eu poderia comer um prato de comida, eu poderia fazer uma refeição. Aí realmente deve ser fome. Então, saiba diferenciar quando realmente é fome e quando é vontade de comer. A fome vem em ondas. Você pode simplesmente tomar uma xícara de água, de café, de chá, porque muitas vezes a fome, entre aspas, que não era fome, você achava que era fome, ela vai passar. Durante jejuns prolongados, a fome geralmente aumenta até o segundo dia. Depois disso, ela vai diminuindo progressivamente. E aí muitas pessoas acabam relatando perda completa da fome a partir do terceiro, do quarto dia, porque o corpo está se alimentando da sua gordura estocada. E aí você está emagrecendo. E aí sua fome acaba. Muita gente acha que não vai conseguir fazer mais de 2 dias de jejum, por exemplo. Mas a verdade é que a partir do segundo dia, a fome começa a desaparecer. Eu já fiz jejum de 3 dias. E a verdade é essa. A partir do segundo dia, a fome simplesmente desaparece. E a sensação é extraordinária. Parece que você está levitando. A clareza mental, bem-estar, autofagia, rejuvenescimento e mais energia, sim, energia, porque o corpo libera mais adrenalina, justamente para a gente poder caçar, para a gente ir atrás de comida. Nosso corpo libera mais adrenalina, que é para a gente ter essa energia que a gente precisa para correr atrás da comida. É muito interessante. Quando você faz o jejum, a partir do segundo dia, seu corpo começa a comer sua gordura. Então é extremamente interessante no emagrecimento. Mas não estou recomendando aqui, você não precisa fazer mais que 2 dias, tá? Para emagrecer. É só essa questão que eu estou te dizendo aí, é que a partir do segundo dia, seu corpo começa a se alimentar das gorduras que você tem. Praticamente exclusivamente, tá? Das gorduras que você tem armazenada. Mas não tô te recomendando esse jejum de mais de 2 dias, não. Isso aí você precisa de um acompanhamento médico. Em essência, seu corpo então começa a comer sua própria gordura. Então, você pulando o café da manhã, você pula o almoço, pula o jantar. E quando você vê, você não tá mais com fome. A partir do segundo dia, sua fome vai embora, como um passe de mágica, porque ali seu corpo encontrou uma outra fonte de energia, que é a sua gordura. O jejum intermitente não queima músculo? Isso depende muito da pessoa e da duração do jejum. Durante o jejum, o corpo primeiro decompõe o quê? O glicogênio, decompõe o glicogênio armazenado em glicose no sangue para ser usado como fonte de energia. E depois disso, o corpo aumenta a degradação da nossa gordura corporal para fornecer energia. A primeira opção de queima para obter energia não é músculo. A primeira opção é o glicogênio hepático e muscular, e depois o nosso corpo já vai para pegar gordura. A quantidade de proteína ou músculo que o nosso corpo usa para obter energia é muito pequena. Ele vai primeiro na gordura, que a gente está
tem estocado. E o excesso de aminoácidos, os blocos de construção de proteínas, também são usados para energia, mas o corpo ele não queima seus próprios músculos como combustível não, a menos que seja necessário. Mas a gente tem na literatura aí alguns estudos que sugerem que as pessoas mais magras têm um maior risco de perda dessa massa corporal magra, porque justamente elas têm menos tecido adiposo, menos gordura para ter como fonte de energia. Mas isso aí não parece ser uma preocupação em pessoas que estão com sobrepeso ou com obesidade, justamente porque elas têm esse excesso de energia que está estocada no subcutâneo, no tecido adiposo. Os obesos já têm excesso de energia, então você também não precisa achar que vai faltar energia para você porque você não se alimenta. Se você está acima do peso, você tem energia de sobra, pode ter certeza disso. Nunca vai faltar energia para você não. Se você não precisa de perder peso, ou se você está até abaixo do peso, aí você pode se preocupar em perder massa magra, porque aí realmente seu corpo não tem de onde tirar energia, tá certo? Na minha experiência, eu ainda não vi um único caso de perda significativa de músculo com jejum intermitente. Na verdade, o que ocorre é até o contrário, justamente porque durante o jejum intermitente, nosso corpo libera GH. GH é o hormônio do crescimento, então ele até facilita o ganho de músculo, principalmente em quem faz atividade física. Não precisa ter essa preocupação em relação à perda de massa magra durante o jejum intermitente. Você só pode ter alguma preocupação se você não precisa perder peso. Aí seu corpo não tem da onde tirar energia. Mas, como quem me acompanha aqui normalmente precisa perder peso, então, não é uma preocupação que você precisa ter. Quais são suas principais dicas para o jejum intermitente? Aqui vou te falar, então, as principais dicas, resumidamente, tá? Beber bastante água, ficar ocupado, beber café, beber chá, beber caldo de ossos. O caldo de ossos já vai quebrar, né? Então fica o café e o chá. E surfe nas ondas de fome. O que é isso? Saiba diferenciar a fome real da fome emocional, da fome da vontade de comer, da fome porque chegou a hora de comer. Você precisa saber diferenciar, beleza? Espere um mês para saber se o jejum está funcionando para você ou não. Como o jejum 16/8 é uma boa opção para você começar, faça um mês de jejum 16/8. Se você não se adaptar depois de um mês, aí pode ser que realmente você não se adaptou a fazer jejum. Isso acontece. Mas a maioria das vezes é porque a pessoa não está se alimentando com a alimentação correta para acompanhar o jejum. Isso é bem raro uma pessoa que não se adapta ao jejum, porque isso está no nosso gene. Nossos primatas faziam jejum durante longos períodos de tempo. Então isso é só a gente ativar isso aí que a gente vai conseguir fazer. Então se você não consegue fazer jejum, ou é porque você não tentou o tempo suficiente, pelo menos um mês, ou é porque na janela alimentar você não está se alimentando bem. Então você precisa de orientação. E a gente não começa fazendo jejuns longos no início. A gente vai progressivamente aumentando. No nosso programa Identidade Magra, a gente tem o protocolo que é justamente assim. Tem os dias certos que a gente recomenda o jejum, tem os dias certos que a gente te orienta baseado no que você vai precisar para cada momento que você estiver passando. A alimentação específica de cada fase do programa, a quantidade de jejum que você vai ter mais facilidade de fazer em cada fase do programa. Então, eu pego na sua mão e dificilmente você vai ter dificuldade dessa forma. Fica muito fácil emagrecer assim, justamente porque você está indo no caminho que muita gente já errou e eu já errei também. Eu sei o que você não deve fazer e o caminho mais fácil para você ir. E justamente é esse o nosso protocolo. Espera pelo menos um mês para ver se o jejum realmente não funcionou para você. Próxima dica: siga uma dieta baixa em carboidratos durante a janela alimentar. Essa é a principal dica em relação à alimentação. Durante a janela alimentar, tem uma dieta baixa em carboidratos.
principalmente os refinados. O que você precisa ingerir? Gorduras boas e uma dieta moderada em proteína. Só que toda refeição sua tem que ter uma fonte de proteína. Então você não precisa ter medo de gordura, muito pelo contrário. Gordura é o que você deve comer. A maior composição da sua dieta, da sua alimentação, do macronutriente, vem justamente da gordura. Então você também pode aumentar esse efeito de perda de peso. Você pode reverter diabetes tipo 2, até curar diabetes tipo 2. E você pode se beneficiar também se você tem diabetes tipo 1. Próxima dica: não coma demais depois do jejum. Ou seja, quebra o jejum suavemente. Finja que nada aconteceu. Finja que é só mais uma refeição. E tenha em mente o seguinte: você sempre vai poder se alimentar a hora que você quiser. Porque muita gente come aquela montoeira de alimento inconscientemente, achando que vai faltar alimento alguma hora. Mas isso não acontece. Você sempre vai poder se alimentar, se você realmente estiver com fome. Então, como que você faz para quebrar o jejum? Suavemente. Quanto mais rápido, mais suave tem que ser. E quanto mais rápido, melhor. Só que lembre de mastigar bem os alimentos, de aproveitar, sentir o sabor dos alimentos. Porque aí você vai saber a hora que você está realmente saciado. Porque se você comer rápido, você não consegue ter essa distinção de quando você está saciado. Então, comer uma refeição muito grande após o jejum é um erro que praticamente todos nós cometemos. Inclusive eu, no início, fazia isso. Isso pode causar dor no estômago, pode dar azia, né? O refluxo, aquela queimação. Para quem tem gastrite, pode dar aquela dor em pontada mesmo. Apesar disso dificilmente ser grave, as pessoas geralmente aprendem rápido a comer menos durante o jejum. Após o jejum, né? Durante a janela alimentar. Isso não é uma preocupação grave. E saiba que você vai se adestrando com o tempo. Isso é normal, isso é um erro muito comum que a gente comete. Até eu cometi, mas isso tende a melhorar com o tempo. Não é importante tomar café da manhã todas as manhãs. Muita gente acha que tem que tomar café como um rei, né? Comer aquele café da manhã, aquela mesa repleta, aquela coisa maravilhosa. Mas a verdade é que não necessariamente. A gente não precisa comer café da manhã, não. Parece um erro muito antigo, que é baseado em especulações, estatísticas, e isso não se mantém. A verdade é essa. Quando a gente testa na prática, essa questão aí de ter que tomar café, isso é um erro. É um erro que se perpetuou por muito tempo e se mantém até hoje. Muita gente acha que precisa tomar café da manhã para ter saúde e que se pular o café da manhã vai ficar desnutrido, que não sei o quê. Mas a verdade é que quando você pula o café da manhã, você dá mais tempo para o seu corpo queimar a gordura de reserva, né? E você dá mais tempo para o seu corpo de tirar a energia dessa gordura que você tem estocado. Se você tem gordura, todos nós temos gordura estocada. Mas a verdade é que se você come toda hora, seu corpo nunca vai usar sua gordura como fonte de energia. Por isso que o jejum intermitente é tão poderoso, que ele força o seu corpo a ir buscar outra fonte de energia, que está em você mesmo. Normalmente, nossos estoques de energia são enormes, são muito grandes. A energia que a gente tira de gordura é mais que o dobro da energia que a gente tira do carboidrato. E isso já está estocado no nosso corpo. Voltando à questão do café da manhã, como nossa fome geralmente é menor pela manhã, pode ser mais fácil você simplesmente pular o café da manhã e não quebrar o jejum no café da manhã e deixar para quebrar o jejum no jantar. Que aí você faz no almoço, né, no jantar. Porque aí você faz facilmente 16 horas de jejum sem muito esforço. Jejuar não é o mesmo que reduzir calorias? Com certeza não. Não necessariamente, né? Porque isso aí é um pouco interpretativo. Pelo seguinte, o jejum ele pode reduzir o tempo que você passa comendo, né? E ele aborda principalmente a questão de quando você come. E a questão de redução de calorias aborda a questão de o que você come e quanto você come. O jejum é quando você come. A redução de calorias é o que você come e o quanto você come. São questões distintas. Isso aí
A gente precisa diferenciar isso aí, porque muita gente compara o jejum à redução calórica. Mas se você parar para pensar, realmente é. Mas são questões diferentes. Você passa por um período de jejum, é abstenção de calorias. Redução calórica, o próprio nome já diz. Você está reduzindo a caloria, mas você se mantém fornecendo a glicose que o seu corpo quer, porque ele justamente não está no modo de queima de gordura. Então você nunca vai queimar gordura se você come, por exemplo, de 3 em 3 horas, porque você está estimulando constantemente a insulina. E fica muito difícil, o corpo está muito fácil para o corpo queimar a glicose no sangue. Vai sempre ter preferência. O corpo vai sempre preferir queimar a glicose no sangue, porque ele já está treinado a fazer isso. Então a redução de calorias aborda justamente essa questão de o que e quanto comer. São questões totalmente diferentes que não devem ser confundidas. Pode ser que o jejum reduza as calorias, sim, mas os benefícios dele vão muito além disso aí. Vamos diferenciar isso aí, porque redução calórica não é a mesma coisa que jejum. Eu vou perder peso se eu fizer jejum intermitente? Muito provavelmente. Se você tem peso a perder, é extremamente provável que você vá perder peso se você não comer. Isso aí qualquer um pode chegar a essa conclusão, porque em teoria é possível comer mais depois do jejum. Isso é possível. Dessa forma, compensando as calorias, compensando o peso que você perdeu durante o jejum. Mas a gente já tem estudos que mostram que a maioria das pessoas tende a comer significativamente menos quando faz jejum do que a pessoa que come de 3 em 3 horas. A pessoa não consegue comer a mesma quantidade em uma única refeição ou duas. Não consegue, porque é muito volume de alimento para uma refeição. Então a gente já tem vários estudos comprovando isso aí. A pessoa não passa fome durante o jejum, justamente porque ela está acostumada a fazer o jejum. E quando ela vai se alimentar, ela acaba comendo menos durante o dia, né? No geral. Então ela acaba emagrecendo. E quando você faz a redução calórica, você sempre tem aquele estímulo ali da sua insulina e você vai estar sempre com fome, porque você vai estimulando insulina dá fome. Insulina alta o tempo todo, você tem fome o tempo todo. E o seu corpo não tem acesso à gordura. Então sua única fonte de energia vai ser se alimentar de 3 em 3 horas. E quando você faz jejum, não. Quando você faz jejum, você treina o seu corpo a acessar essa gordura que está armazenada. Então, a diferença é brutal, brutal. Eu chamo o jejum intermitente de um antigo segredo da perda de peso, porque pode ser uma das intervenções mais poderosas para a perda de peso. E apesar disso, o jejum foi ignorado por muito tempo, durante muito tempo por vários médicos e nutricionistas, mas é uma grande perda isso pra gente, porque é a maior arma do emagrecimento, é o jejum intermitente. Então, se você não faz jejum intermitente, você está perdendo tudo isso aí que eu te falei. Se você precisa emagrecer, então, esforça um pouco para fazer o jejum intermitente, porque depois que você acostumar seu corpo, vai valer muito a pena. Os benefícios é muito benefício, é longevidade, é clareza mental, é perda de peso, é queima de gordura, é tempo que você ganha, é dinheiro que você ganha, porque é menos alimento que você tem que comprar. Então, se você para pensar quanto tempo você leva por dia se alimentando. Se você pudesse pular simplesmente seu café da manhã, quanto tempo a mais você ganharia por dia? Soma esse tempo que você ganharia por dia, soma num mês. Quantas horas a mais no mês de produtividade você teria se você simplesmente pulasse o café da manhã? Transporta isso para um ano. Olha quantas horas você ganharia mais durante um ano fazendo jejum intermitente. Sem contar que ele te dá muita clareza mental, sem contar que ele te dá mais energia ainda. Ou seja, além do tempo que você ganha mais, sua produtividade também cresce muito durante o jejum. Então, longevidade é muito benefício. Autofagia, a pele fica mais limpa,
Você dá tempo para o seu corpo descansar, usar corpos cetônicos como fonte de energia. Isso é extremamente saudável. Então te aconselho demais a fazer jejum intermitente. Se você não está conseguindo fazer, procura ajuda, acompanha mais o canal aqui. Se inscreve no programa Identidade Magra, porque lá tá destrinchadinho para você. No momento estão fechadas as inscrições, mas você pode deixar seu e-mail, porque quando eu abrir a próxima turma, você vai ficar sabendo. Identidade Magra é o programa completo para você. Você tem detox, você tem toda a alimentação indicada, né? Você tem todo um protocolo por trás. Você tem esquemas de jejum. Então não vai faltar nada. Você vai ter meu acompanhamento de perto. O que você precisar. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, compartilha. Entra no grupo do Telegram. E não se esquece de se inscrever no canal. Se você está assistindo pelo YouTube, tem um botãozão vermelho aqui. Então não dá esse mole não. Porque se você não está inscrito, você está perdendo muito conteúdo valioso. Grande abraço e até o próximo!